Seria esse o fundo de lajes, ou talvez até mesmo um dos fundos imobiliários mais subestimados da B3 e do IFIX no momento em que eu estou gravando este vídeo? O JSRE11 é um fundo que tem um histórico de fundo híbrido, onde até mesmo em algum momento já teve grande participação em ativos financeiros como CRIs e LCIs, e que desde que comprou seus primeiros edifícios de lajes tem se reestruturado praticamente como uma laje corporativa. Esse é um fundo que sofreu muito durante a pandemia, né, desde a pandemia, junto com toda a classe de lajes corporativas que nós temos na Bolsa. Não tem nenhuma laje que não está até hoje sofrendo. Porém, esse fundo se reestruturou, veio, né, numa evolução, porque a própria transição dele de fundo híbrido para lajes corporativas, apesar de manter, né, o seu título de fundo híbrido, hoje ele é praticamente 100% laje corporativo. Mas acredito que até por questões regulatórias e estratégicas fiscais ou alguma coisa do tipo, eles devem ter mantido como híbrido até mesmo para poder manter uma estratégia em algum momento de emergência eles possam, né, recorrer a CRIs e outras formas de remunerar o seu cotista. Então, esse é um fundo que até 2020 era um fundo muito híbrido, com bastante papel em carteira, certo? Tinham rendimentos não tão previsíveis e de 2020 para cá ele atua como um reloginho com maravilhosos imóveis ativos de alto poder aquisitivo, certo? É um alto poder aquisitivo que é só Chucre Zaidan, Faria Lima, Rocha Verá, só esses caras aí, essas regiões prime, né, de São Paulo. Também tem um edifício, se eu não me engano, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Mas é um fundo que vem se consolidando firmemente e está cada vez reduzindo vacância, melhorando seus resultados, com caixa poderoso, consistentemente pagando seus dividendos de foco igual um reloginho. Então, assim, este é o JSRE11, é o fundo que nós vamos falar nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Fiz uma análise bem detalhada dele aí pra gente dar uma conversada e também, que claro, vou deixar a minha opinião já, que é bem importante para mim também, que não sou um grande adorador das lajes corporativas, mas esse fundo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque parece que ele tem um tesouro escondido aí no meio. Então vamos começar dando uma olhadinha aqui no Funds Explorer, né? O site não é um patrocinador do canal, mas é um site que eu gosto sempre de dar uma olhadinha aí nas coisas que estão acontecendo. E, né, eles têm atualizações em tempo real, acho bem legal isso aqui. Em tempo real que eu digo assim, todo fechamento de mercado está sempre certinho. Estou gravando esse vídeo num domingo, então, né, bem tranquilo. Essas informações que eles estão dizendo aqui são bem confiáveis, né, se comparado a outros sites que a gente vê por aí. Um errinho que outro sempre acontece, mas vamos lá. Cotado a R$ 63,18, o JSRE tem uma liquidez diária, que inclusive é uma liquidez que vem caindo ao longo do tempo. Por quê? Vem caindo muito por conta da crise das lajes corporativas que permanece desde 2020, quando estourou a pandemia global aí, né? Então, isso afetou todas as lajes e esse fundo se tornou lajes justamente antes da bomba estourar. Então ele foi mais um daqueles que chegou no final da festa e caiu uma chuvarada, né, na hora de ir embora, e ele teve que começar tudo de novo. Né, um trabalho que era para começar voando, acabou passando por maus perrengues por alguns anos aí, mas a gente já vê, né, um trabalho sendo bem feito, né, um trabalho sendo muito bem estruturado, com dívidas controladas. Esse fundo está redondinho, gente, só que ele descolou completamente da realidade. Esse fundo está hoje com o P sobre VP dele em 0,62. A gente está falando aqui de 38%, quase 40% de desconto, segundo o indicador, que não significa nada sozinho, é claro, tá? Mas esse fundo sim está sendo aparentemente vendido por menos do que ele tem de patrimônio. E isso é algo que chama muita atenção, porque logo logo vocês vão ver, o patrimônio desse fundo é um patrimônio de alto nível, de alto padrão, certo? Em relação a seus pares e também a lajes corporativas em geral, né? A liquidez dele ainda é muito boa, mais de 900 mil, praticamente 1 milhão aí dia, né? Isso é muito bom. O rendimento dele está estável, tá? Ele pagou o último rendimento de 48 centavos, certo? E um dividend yield aí anualizado de 9,12%, o que para lajes corporativas é um dividendo até alto, certo? Para um fundo que está rodando certinho, a gente sabe que lajes corporativas no passado era considerado um fundo como é o logístico hoje, eram fundos defensivos de carteira, né? Alguns conseguiram se manter por causa do seu meio híbrido, que nem o KNRI, né? Mas as lajes corporativas elas têm sofrido muito nesses últimos 5 anos, tá? E virou simplesmente um meme dos fundos imobiliários para muita gente.
É claro que eu acredito sim, como eu falei no início, que tem um tesouro escondido aí nas lojas corporativas e que em algum momento isso deve ser descoberto e aí quando você quiser pegar já vai ser tarde demais. Então só vai desfrutar da valorização desse tesouro quem tiver com ele na mão e ter passado os piores momentos talvez junto com eles, né? Provavelmente quem quiser comprar depois vai chegar depois que a festa acabar e vai fazer que nem o próprio JCRE, que foi querer entrar para a festa das lajes quando a festa estava acabando, veio a pandemia e tocou um temporal na cabeça dele, certo? Dividend yield, então, bacana, 9% ao ano, 2,1 bilhões de tamanho, né? Um fundo grande, um fundo robusto, que tem, é um cruzeirão, já não é uma criancinha, tá? 102 é o valor patrimonial da cota, totalmente distante do valor que nós temos hoje. Então, tira por base aqui num bull market. Este é um tipo de fundo que deve ter mais valorização num possível bull market, que cada vez estamos mais próximos, né? É muito óbvio, tá? Essa lateralidade dos fundos imobiliários depois de uma grande queda nos últimos anos. Ah, mas o IFIX está batendo recorde. Gente, você nota que o IFIX está batendo recorde de ter um monte de fundo barato na bolsa? É porque ainda tem muito fundo que não se mexeu, muito fundo que ficou para trás do IFIX. Ali o IFIX você está se baseando em muito fundo ali de papéis, né? Muito fundo novo, muito fundo que deu o Gari 11 de crescimento, que teve uma estruturação muito forte, pós-pandemia, certo? Muito fundo que jogou para cima o negócio, tá? Então, assim, não se baseie pelo IFIX, que o IFIX não diz muita coisa não, tá? Não diz muita coisa não. Embora esse aqui também esteja no IFIX. Eu acho que num bull market dos fundos imobiliários, como aconteceu em 2019, 2018, 2019, né? Esse fundo aqui ia se beneficiar demais, gente. A taxa Selic caindo já vai beneficiar demais esse fundo aqui. Vai ser uma coisa bizarra, gente. Não tem muito o que pensar aqui. Logo vocês vão entender por quê. Tá? Nesse mês ele rentabilizou 3%, então a gente já vê, né, que o fundo começou a ter uma recuperação já no último dia, né, na sexta-feira, hoje é domingo, mas na sexta-feira ele já valorizou 0,37%, então já estou atrasado nessa festa. Ele tem um histórico de dividendos nos últimos 5 anos, né? Eu estou mostrando os últimos 5 anos porque são de 2020 para cá, onde ele reestruturou o fundo comprando todo o fundo de lajes corporativas. Se nós botarmos os dividendos mais para trás, lá para 2016 pagava um baita dividendo, mas era um fundo praticamente de papel. Tinha muito papel em carteira, gente. Se você pegar relatórios antigos, você vai conseguir verificar isso, certo? Mas de 20 para cá, depois da reestruturação, o fundo manteve aí um dividend yield na casa do 0,08, de 0,7 a 0,95%, a 0,85%, né? Ficou a média. 0,7 a 0,9%. Para mim, perfeito. Em relação às corporativas, eu espero aí um 0,77 a 0,86 no máximo. É difícil pegar mais que isso num fundo de lajes que não esteja passando por problemas, tá? Você tem que cuidar aí. Se está pagando muito, cuidado, dá uma pesquisada. O XPPR11 em algum momento pagou até 1%. Olha o BO que era aquele fundo. Então, atenção a isso, tá bom? Então, o rendimento você já viu que foi um rendimento tranquilo, certo? Aqui você viu o retorno total dele desde 2020 aí. Segundo o Funds Explorer, vamos vendo mais retorno, que a rentabilidade é muito boa também de se confiar, mas entregou em torno de 40%, certo? 40% de retorno. A cotação dele, né, tá bem judiada, né? Vamos ver aqui a cotação dele em 5 anos. Sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito. Loucura isso aqui, gente. Agora tá na casa dos... Mas ele já está há 5 anos muito abaixo do valor patrimonial. E o valor patrimonial dele é bem estável. O valor patrimonial dele é bem estável, gente. Veja que se mantém aí na casa dos 100 e poucos, 105. Aí subiu um pouco para 112 em bons momentos, depois cai de novo 100 e poucos. É na casa entre 100 e 110 aí, é o valor patrimonial bem estabilizado desde 2015, tá? É um fundo que sabe trabalhar, gente. Só que tá muito, com as cotações muito amassadas pelo mercado. É bizarro isso que está acontecendo, tá? É um fundo que possui 6 ativos, sendo um no Rio de Janeiro, o restante todos na capital de São Paulo, tá? Aqui tá os caras, Torre Marble do Rocha Verá, a Torre Ebony do Rocha Verá, Edifício Praia Botafogo no Rio de Janeiro, o Nações Unidas Torre 3, tá? No Eugênio Medeiros de São Paulo. O Tower Bridge, que é um baita de um prédio, um dos melhores do Brasil aí. Então agora vamos dar uma passadinha pro relatório gerencial, dar uma olhada aqui que o gestor comentou, o que está acontecendo com esse fundo. Só antes, vamos colocar aqui os pingos nos is, vamos falar algumas coisas importantes antes de nós irmos para o relatório, porque em questão de rentabilidade eu não gosto de mostrar o que o relatório mostra, porque eles mascaram muito a realidade, eles ficam fazendo 1000 coisas, tiram 15% do CDI, tiram não sei o que, botam as janelas que eles querem, então assim, eu vou botar direto um total return desde que o fundo foi lançado, vou informar para vocês quando esse fundo foi lançado e vou colocar a rentabilidade dos 5 anos para cá,
que foi depois que o fundo se reestruturou como um fundo de lajes, como a gente conhece hoje, certo? Então, vamos para a primeira informação. O IPO desse fundo, gente, foi em 2011, mais precisamente 6 de junho de 2011. Esse fundo é antiguíssimo, gente. Só que ele era um híbrido muito focado em CRIs e outros tipos de ativos também, e não somente lajes corporativas como hoje. Então, saiba que esse fundo é de 2011, certo? E em questão de rentabilidade, vou mostrar para vocês aí na tela. Vamos pegar primeiramente desde o seu IPO, tá? Aqui só mostra de 2012 em diante, que deve ser as informações que o site conseguiu captar, mas o mais retorno pega aí, ó, 68% de retorno total do fundo, desde 2012 praticamente, junto com o IFIX, né? Porque eu comparei aqui com o IFIX para mostrar para vocês que desde a pandemia, lá em 2020, esse fundo que acompanhava o IFIX sempre, até ganhando, em bons momentos ganhando do IFIX, passou a não conseguir mais buscar o IFIX, né, em rentabilidade. Deixou o IFIX deixando ele para trás e foi abrindo essa distância entre um e outro. Tá? Isso aqui desde o seu IPO, certo? Então veja aqui, de 2020 para cá não teve mais vida fácil para lajes corporativas, que aqui, a partir daqui, o fundo resolveu que ele seria lajes corporativas. E daqui para frente, lajes corporativas só se ferrou. Então assim, ó, foi a classe inteira, a subclasse inteira, não foi só o JCRE, entendeu? Então veja aqui, nunca mais ele buscou o IFIX. Agora vamos dar uma olhada em 2020 até agora. Veja aqui a gente deu um zoom, né, no que aconteceu e o total return dele, mesmo contando dividendos, está negativo, gente. Por isso que eu digo para você, é difícil alguém pegar esse tesouro lá na frente, porque dificilmente alguém aguentou essa queda aqui desde 2020. Para quem aguentou e continua comprando e acreditando, parabéns, você é um cara que tem um estômago incrível e você tem um sangue de barata. Você é um homem de gelo, você é frio, certo? Porque é difícil, gente, é difícil. Eu sou um cara que, graças a esses 5 anos aí, eu sou um cara que sou até um pouco preconceituoso com lajes, tá? Não vou mentir para vocês. Estou tentando me desvencilhar, né, dessa imagem que as lajes me passam. Mas esse fundo me chamou muita atenção, gente, porque ele está num momento positivo. Eu vejo que a tempestade já passou aqui no gráfico, tá? A tempestade maior já passou. E eu vejo que desde início de 2025, ele vem numa retomada e agora ele está numa lateralizada, que eu acredito que se a Selic baixar, esse cara deve estourar para cima. E aí ele deve ter um desempenho melhor do que o IFIX, que já antecipou muita coisa. Então assim, é o que eu penso. Se a Selic baixar e vir um novo bull market no mercado de fundos imobiliários, este cara aqui deve dar uma dentada para cima muito bonita em questão de rentabilidade, tá? Bem provável que isso aconteça. Bem provável de verdade, gente. Confira o que eu estou falando, eu já vi isso antes. E esse aqui é um daqueles fundos que estão descolados, tá? Inclusive ele deve aparecer no fundo que eu devo postar na quarta-feira, no vídeo que eu vou postar na quarta-feira, que deve ser os fundos, né, interessantes e descontados aí para novembro, tá bom? Quarta-feira tá no ar. Então olha só que bacana. Tá? Já se inscreve no canal, deixa seu like aí, deixa seu comentário se tem JCRI, o que você acha desse fundo. Comenta aí pra gente e dá a sua opinião, é muito importante pro crescimento do canal e pra gente aprender mais com vocês também, tá bom? Então, falamos de rentabilidade, né? Nos últimos 5 anos aí, mesmo com total return de dividendos, ele está em uma entrega negativa, porém ele está num momento de reversão de mercado bem interessante, como você viu no gráfico. Desde 31 de janeiro de 25 para cá, ele vem numa retomada, depois começou a lateralizar, né? Desde maio até agora, praticamente andando de lado, enquanto o IFIX continua subindo. Isso é um bom sinal para você que é acumulador de cotas. Se você não tem uma posição fechada nesse fundo ainda, talvez seja esse um momento legal para você iniciar uma posição ou reforçar ela. Você vai fazer um preço médio legal para no momento de explosão você já está posicionado, entendeu? E ele está pagando bem, gente. Cá para nós, o fundo está pagando direitinho. Vamos então para o relatório gerencial do fundo. Eu já estava lá embaixo, vamos voltar lá para cima. Tá. Então agora aqui, ó, eu vou fazer daquele jeito clássico que eu gosto de fazer. Eu vou dizer para vocês o que eu vou comentar e aí nós vamos falar só comigo na tela e eu trago um resumão para vocês já formatadinho pelo meu amigo IA, pelo meu amigo GPT, né, que eu pego meu rascunho, jogo lá, pego o resumão e trago aqui para vocês já mastigadinho, tá bom? Comentário do gestor, né? Volta para mim, vamos para a tela e vamos começar a discutir sobre esse assunto agora. Primeiro ponto que a gente pode discutir nos comentários do gestor foi a alocação acima do valor anterior, né, que foi feito com um aluguel que foi 17% superior ao aluguel anterior em um dos ativos do portfólio, indicando um potencial de reajuste de valorização das receitas do fundo, tá? Então, assim,
principalmente na Avenida Paulista, né, que foi no caso desse imóvel aí, que foi alugado para Kegel, que é uma empresa de tecnologia, certo? Renovação de contrato no Tower Bridge, o segundo ponto que foi comentado pelo gestor, e ainda que tenha sido um contrato de renovação de apenas 12 meses, mantém um fluxo estável por mais um ano. Então é bem interessante também, né, a gente ter essas renovações, porque mostra o interesse do inquilino em prosseguir no imóvel e rentabilidade, né, garantida por mais tempo, previsibilidade de renda para o fundo imobiliário, certo? Terceiro ponto, pipeline de locações no Rocha Verá. Tá? Tanto o Marble quanto o Ebony, que são as duas torres que eles têm, sinalizam uma redução de vacância no curto prazo, tá? O que tende a pressionar o resultado para cima do fundo no futuro. Isso é muito interessante também, tá bom, gente? Resultado, quarto ponto que o gestor comentou, resultado e distribuição. O fundo gerou o fundo gerou 53 centavos por cota e distribuiu 48. Isso mostra que eles estão retendo parte desse resultado. Mas já, né, eu vou te falar por que eles estão retendo aí, reteu 5 centavos por cota. Tá? Isso está atrelado, gente, a uma estratégia conservadora do fundo para poder equilibrar a balança e poder lidar bem com o CRI que ele precisa pagar, certo? De alavancagem do fundo. Então eles estão usando essa estratégia para deixar nivelados os dividendos e ao mesmo tempo poder quitar despesas, né? Estar bem preparados com um financeiro saudável, né? Para combater a alavancagem, por mais pequena que seja, se não me engano 6,9 do patrimônio líquido que o fundo tem em relação, se eu não me engano, à Rocha Verá. Depois a gente vai comentar mais sobre isso. O quinto ponto é o dividend yield anualizado de 9,3% sobre o preço de mercado do fundo, tá? É um nível competitivo se comparado com seus pares e com lajes corporativas, certo? Lajes sem problema, lajes com uma boa gestão, bons imóveis e funcionando bem. Ele é simplesmente o que está pagando melhor. Se você pensar em lajes desse nível, edifícios, torres, certo? Você não vai comparar com o Fatiene, que é outra pegada totalmente diferente, entendeu? Mas se comparar aí com outros vários de grandes edifícios e grandes lajes, esse sim está pagando muito bem e sem problemas. É um fundo que está rodando bem, certo? Com uma vacância quase zerada. Isso é o que chama mais atenção, tá bom? E renovando contratos, gente. O relatório de outubro, em relação ao gestor, ele mostra avanços, né, na ocupação e reajuste positivo de aluguéis dos imóveis do portfólio do fundo. Mas também eles mostram que eles estão com uma cautela maior em relação à retenção, né, de reservas, para que eles possam, de repente, ter um reforço, né, na hora de possíveis quitações, amortizações de dívida, ou até mesmo lidar com essas dívidas de forma mais saudável, tá bom? Possivelmente eles vão manter uma liquidez e preparar o fundo para novos contratos e manutenções futuras, com certeza. A gestão sabe o que está fazendo, eles estão há muito tempo no mercado para dar uma de amador aqui, você não acha? Agora vamos para o resultado financeiro aqui do relatório, como vocês podem ver aí na tela. Né? Estamos aí na tela do relatório. Uma receita imobiliária crescente, certo? Resultados bem interessantes e já eu vou trazer aí, né, já os principais pontos dessa matemática toda aqui para você, porque não tem coisa mais chata do que ficar lendo um monte de número aqui que 90% das pessoas não entendem. Então eu prefiro trazer, fazendo analogias, né, com a vida real, com o que vai refletir no fundo, né, esse resultado aqui para você conseguir entender melhor como foi o resultado financeiro do mês do fundo. Só vamos passar aqui embaixo rapidinho com a posição do rendimento do fundo, né, receita imobiliária em relação ao resultado entregue, que foi de 53 centavos, né, resultado obtido, não entregue. 71 centavos de receita imobiliária, que mostra um alto poder de receita imobiliária que o fundo está conseguindo. A vacância financeira aí 0,03 centavos, né? Menos de 10 centavos. Uma receita imobiliária de 0,67 no final das contas. Descontando bem certinho aí, se for ver. Rendimentos de FIIs, né? Praticamente zero, porque não está investindo em fundos imobiliários. Letras financeiras, que é o caixa, né? Tesouro Selic, digamos assim, letras financeiras do Tesouro, 2 centavinhos. Despesas da administração, 0,06. Despesas com CRI, que em relação à alavancagem do fundo, 9 centavos. Despesas operacionais, 1 centavinho. Totalizando aí 53 centavos de resultado. Foi entregue 48% e aqui eu quero mostrar para vocês. O guidance do fundo, aqui, ó, mostra aqui para vocês, ó. Ele está hoje posicionado, vai ter para baixo, mas eu vou falar de novo, entre 48 e 56 centavos. Tá? Esse fundo ele está entregando o mínimo do guidance dele até o final do ano. E eu acredito que ele vai se manter entregando o mínimo até o final do ano, tá bom? Por questões de que eles estão juntando reservas para poder utilizar para reduzir ou até mesmo tentar zerar essa alavancagem, né? Que vence em 2029
mas que eles estão tentando deixar o mais sob controle possível. E isso é uma questão de tempo, gente. Assim que eles resolverem esse problema da alavancagem, por menor que seja, 6%, 7% do fundo, rapidinho eles vão começar a aumentar o rendimento. Isso é óbvio. É uma obviedade que não precisa pensar muito, ser muito inteligente, né, olhando esses números para poder ver isso aqui. Então vamos para a tela agora, vem para mim que eu vou mostrar para você numa forma de analogia, né, e mais didática, o que são esses monte de números aqui que tem na DRE do fundo neste resultado desse mês, tá bom? Mas antes, deixa eu lembrar você só do porquê, né, dessa questão do guidance, né? O guidance desse fundo está entre 58 centavos e 56 até dezembro de 25. Tá? Mas por que eu vou tentar explicar de uma forma melhor isso aí. Para quê, né? São 3 pontos, gente. Eu até anotei aqui para vocês. Previsibilidade e consistência, tá? Então, manter a distribuição estável evita oscilações bruscas dos rendimentos durante o tempo. Então, deixa aquele fundo mais reloginho, né? Passa uma confiança maior para o cotista quando você tem uma estabilidade, certo? Toda questão de estabilidade pro mensalista é mais conservador, é mais estável, é algo mais previsível, é melhor, as pessoas se sentem mais confiantes com isso, certo? Uma reserva de curto a médio prazo, então a gestão está acumulando caixa, né, para absorver eventuais períodos de transição, obras, multas, qualquer coisa que possa ocorrer nesse meio tempo, ele tem uma reserva, né, pelo menos que ele pode segurar pelo menos até 6 meses de forma natural, sem precisar se preocupar, e ele tem essa saúde financeira para o fundo. E a gestão prudente do guidance, né? Como eu te falei, o guidance é entre 48 e 56, o fundo ele tem espaço para aumentar a distribuição até o teto da projeção, né, caso os resultados continuem robustos até dezembro, o que eu acho que deve acontecer, mas eles vão esperar mais um pouco. Não acredito que eles vão já agora, novembro, já sair tacando 56, eu acho que não, eles vão segurar o máximo que der esse guidance lá embaixo, né, e qualquer subidinha que der, a cota já sobe um monte, então você tem que ficar esperto com isso, se posicionar antes dessas coisas acontecer. Tá? Então ele prefere entregar estabilidade e solidez de caixa, né, em vez de buscar o máximo rendimento imediato. Isso é uma estratégia do gestor, ele mantém a cota barata, né, a base de cotistas vai acumulando e depois ele joga o dividendo lá para dar aquela estourada na cotação e todo mundo ganha dinheiro. Então é inteligente do lado dos caras também. Tem que ficar esperto para você não entrar na hora errada. Entrar na hora que tem que entrar. Os caras já estão esperando esse momento. Então quem entrar, né, antes disso acontecer vai colher os frutos depois, até mesmo com algum ganho de capital nesse fundo. Tem que ficar esperto com esse tipo de situação, tá bom, gente? Em relação à DRE, vamos lá. Começando com um resultado forte, tá, gente? O fundo teve um resultado de 53 centavos por cota em setembro, acima do valor distribuído de 48, mostrando, né, que ele gera mais do que distribui. Isso mostra uma boa gestão e um bom equilíbrio entre reserva e distribuição de resultados, tá bom? Segundo ponto da DRE, receita imobiliária mensal ultrapassou 14 milhões de reais. Isso mostra, gente, resiliência. O processo de redução de vacância é constante. Cara, é uma receita, o relatório destaca uma receita potencial, assim, ó, caso todos os espaços estivessem locados, ainda maior. Então, ainda tem espaço para crescimento nesse cara. Sensacional, gente. Isso está muito bom e está bem descrito na DRE em números. Terceiro ponto muito importante, a estrutura de alavancagem controlada, gente. Isso mostra também, né, mostra os resultados do fundo na DRE e tudo mais. O fundo aí possui um CRI, tá, que ele tem uma dívida que vence em 2029, certo? Que é muito bem estruturada e a dívida tem uma taxa de CDI mais 2,6 ao ano para pagar, certo? 2,7 dependendo de diferenças, né? Mas aí, essa alavancagem está bem estruturada, tá? De longo prazo, sem alienação fiduciária dos imóveis, no caso, e com lastro nos contratos de locação do próprio imóvel. O que mostra, né, uma segurança estratégica do fundo em relação à sua alavancagem. Tá? A gestão, inclusive, ela vem formando reservas, como a gente já conversou aqui, caso ela precise recorrer, né, ao mercado no futuro. Então, isso reforça o perfil conservador e a saúde financeira do portfólio do fundo, certo? Isso é muito importante na alavancagem. Tá? Uma alavancagem, repito, é 6,9% do PL, tá? É uma dívida de CDI mais 2,6% que vence, né, que foi emitida em 2024, fevereiro, e ela vence em 2029, certo? Sem a alienação fiduciária do imóvel, ou seja, o imóvel não está como garantia, e sim os aluguéis, né, deste imóvel. Então, assim, muito tranquilo, muito bem estruturado, a alavancagem está em dia, gente. Podem ficar tranquilos em relação a esse fundo com questões de alavancagem, tá bom?
O quarto ponto, potencial de aumento dos rendimentos do fundo. Aumento da receita recorrente, reduz vacância e, consequentemente, eleva o nível do rendimento. É distributível, né? Isso é algo, eu até coloquei para vocês aí, exatamente o que eu falei, certo? Ele está alugando coisas para Kengo, ele alugou partes do Rocha Verá e também do Tower Bridge, ele está renovando aluguéis. Então tudo isso aí, gente, faz essas três coisas que eu comentei acontecerem de forma mais rápida. A vacância está quase sendo zerada. O aumento da renda recorrente vai aumentar a receita recorrente. É só eles conseguirem zerar essa vacância e renovar esses contratos que tem agora, né, reajustes ou até mesmo revisionais. Tá bom? Então, fique tranquilo. O fundo tem um baita num potencial de aumento de rendimentos. Eu acredito que para o ano que vem, ainda mais se o mercado em geral melhorar e a Selic baixar, é só uma questão de tempo para isso acontecer. Esse fundo deve passar aí para 50 e poucos centavos de rendimento por cota. É claro que a cota vai acompanhar o aumento de dividendos. Se esse fundo começar a aumentar dividendo, a cota vai subir. Então, o bom é para você que compra agora mais barato. Se você compra esse fundo depois que já subiu o rendimento, já era, você perdeu o bonde, todo mundo já comprou. Isso é fato que vai acontecer. O mercado de fundos imobiliários ele é movido por dividendos. Sobre dividendos, sobre cotação. Caiu o dividendo, caiu a cotação. Fácil, né? Sempre é assim que acontece. Então, gente, eu trouxe aqui, vou botar na tela para vocês uma mensagem, tá? Que para mim é a mensagem central, né, de toda essa ideia, da ideia do vídeo. Né? O JCR ele é um fundo que vem sendo subestimado pelo mercado. Tá? Ele está entregando resultado forte, construindo reserva, reduzindo vacância, reduzindo risco. É um fundo com imóveis de altíssimo padrão, Rocha Verá, Edifício da Paulista. Gente, 2 torres da Rocha Verá, o Tower Bridge, que é uma coisa mais linda do mundo, certo? Altíssimo padrão, gestão prudente, potencial de valorização, tanto nos rendimentos quanto na cota patrimonial, que obviamente vai subir a hora que o bull market chegar. Não tem como não subir. Eu acho que ela vai ter em relação à janela temporal, no bull market, ela deve subir mais do que outros tipos de fundos, tá? Porque ele está muito para trás. Então, a consistência da gestão e a qualidade dos ativos, ele aponta para um ciclo de crescimento lá na frente. É claro que isso depende de outros fatores macroeconômicos, governamentais, fiscais, Selic, né, política monetária do Brasil. Então, assim, tem várias coisas que precisam se alinhar para que o bull market venha e aí empurre esse fundo para cima, encostando ele no seu valor patrimonial de novo. E a gente está falando aí de 40%, né, de valorização, não, de mais de 40%, porque ele está 40% desvalorizado. Para subir 40%, voltar para 70 e pouco, tem que subir mais de 40%, tá bom? Então é assim que funciona. Tá? Esse fundo está bonito, gente, bonito de verdade. Aqui mais um ponto importante para mostrar para vocês em relação a esse fundo, quando a gente fala aí dos imóveis, né, dos contratos e também dos inquilinos do fundo. Tá? Os imóveis eu já mostrei para vocês, são 6 imóveis, todos AAA, todos com umas coisas absurdamente lindas. Mas vamos lá, 76%, como vocês estão vendo na tela, aí no relatório, de contratos renovados por IPCA, tá? E 24% de IGPM, o que é bom para nós, afinal de contas o IGPM sobe quase sempre mais em relação ao IPCA, embora esteja cada vez menos presente, né, nos contratos dos fundos imobiliários, ainda existe bastante, né, IGPM, 24%, certo? O Tower Bridge, 47% aí da receita, sensacional. 19% no Rocha Verá, 15% no Nações Unidas e 19% no Edifício Paulista. Aqui a média, né, o WALE, esse WALE, é a média, né, pegando todos os contratos, é a média de anos aí para o vencimento dos contratos, tá? De 3,2 anos, é até curto, mas é praticamente inquilinos grandes empresas que provavelmente vão renovar por mais 5 anos aí. Provavelmente os contratos podem ficar tranquilos em relação a isso. Em 2025 ainda tem bastante revisional, 26% de revisionais, vai ser provavelmente corrigidas para cima, em 26 aí mais 16% de revisionais e 13% dos contratos, né, dos contratos típicos do fundo. Então assim, ó, muito contrato para renovar até 2028, acima de 2028. 78 inquilinos, gente. É muito, é Petrobras, é Allianz, é Zurich, é Salesforce, gente, BV. É muita coisa forte, gente. Muito diversificado de inquilinos. Mesmo sendo 6 imóveis, é muito inquilino, gente. Porque são imóveis gigantescos, tá bom? Eu não podia deixar de mostrar essa parte aqui de relatar para vocês, que é muito importante, né? Essa parte aqui, os inquilinos, mostra a diversificação do fundo em inquilinos. Então é muito contrato, gente. É muito contrato. Podem ficar tranquilos. E a vacância desse fundo é quase zerada. Então isso é muito bom para nós, tá bom? Então, concluindo aqui para vocês, na minha opinião, e baseado no relatório gerencial que eu analisei agora de outubro de 2025,
O fundo tem uma estrutura patrimonial extremamente saudável, gente. Vou botar para vocês, 99% do patrimônio líquido alocado em imóveis, hoje todos de lojas corporativas, certo? Operações imobiliárias diretas, tá bom? Apenas 0,7 em caixa e 0,5 em cotas de outros FIIs. Não é um fundo parado de liquidez, é um fundo altamente operacional, 100% operacional, com os melhores imóveis do... Sim, em relação às corporativas, a gente está falando de melhores imóveis do Brasil, pode-se dizer, eu acredito, tá? Principalmente a gente fala do Rocha Verá e do Tower Bridge, tá? Sensacional, gente. Uma alavancagem controlada, um caixa estratégico, 13,7 milhões em caixa. Ele tem patrimônio sólido, alocado quase totalmente em imóveis de altíssimo padrão. A dívida é pequena, né? 6,9 do PL, com uma taxa tranquila, CDI mais 2,7 para um fundo imobiliário tranquilo, certo? Sempre com um financeiro saudável, resultado recorrente, crescente, gestão responsável, reloginho nos dividendos, portfólio robusto. Cara, realmente é um fundo que o mercado esqueceu dele. O mercado se esqueceu dele. Os fundos imobiliários foram para cima e o mercado esqueceu do JSRE 11. Tá? Um fundo híbrido, que hoje é praticamente de lajes, que está totalmente descontado, principalmente em relação ao seu patrimônio, gente, não tenha nem dúvida disso. E tá de lambuja. Sinceramente, já estou pensando no meu próximo aporte. Provavelmente pegar umas cotinhas aí. É um fundo que tá de lambuja, só que assim, esse cara, a hora que estourar vai ser muito rápido. Então eu acredito que vai ser muito rápido e deve ser no bull market. Tá? A gente tem aí eleições no ano que vem, Selic pode vir a baixar, né? Uma preocupação fiscal maior no Brasil, que vai ser obrigado, né, a ser atendido. Então assim, minha opinião é que eu fiquei surpreendido com o que eu vi nesse fundo. Esse fundo foi pedido por alguns seguidores lá do Instagram para que eu fizesse um vídeo sobre ele. Está aqui o vídeo. A minha opinião é de que é um ótimo fundo que está rodando perfeito. Eu analisei relatórios anteriores também. Vem numa crescente. A gestão fazendo um trabalho bem bacana. Adquiriram imóveis de altíssimo padrão que dificilmente não vai ter um reajuste para cima, né, de aluguel. Então, uma renda crescente é uma probabilidade altíssima. Tem já reajuste ainda esse ano, no último trimestre, para acontecer. Tem reajuste no ano que vem. Grande parte, né, das revisionais de 2028 para frente. Gente, sem mais delongas, é um fundo que, na minha opinião, está funcionando redondinho. Ele apenas não foi percebido ainda pelo mercado. Eu acho que ele sofre um pouco da queda macro de todas as lajes, né? Porque quase todas as lajes ainda estão para trás do mercado, só que esse ficou para trás, inclusive, dos seus pares, né? O que eu não consigo te explicar um porquê. O mercado simplesmente não percebeu isso. E os que perceberem primeiro, provavelmente, né, inclusive esses que estão me passando esse fundo, me pedindo para mim fazer esse vídeo sobre esse fundo, estão de parabéns. Certamente, eles já estão posicionados, vão colher frutos aí que os outros que ainda não estão, como eu, talvez não consigam colher a tempo. Eu vou tentar iniciar uma posição nele, mas isso não é uma recomendação de investimentos. Eu nem sou muito de lajes corporativas, tá? Mas é que esse fundo realmente me chamou atenção, porque a assimetria de ganhos, tanto com total return de rendimentos e cota, quanto no ganho de capital só da cotação, né, a assimetria possível desse fundo é muito boa, se a gestão continuar fazendo um bom trabalho como está até agora. Então, se esses caras aumentarem um pouquinho o dividendo, essa cota dispara. Então a gente tem pouco tempo, provavelmente, para entrar e fazer posição nesse fundo para quem está entrando agora. Tem que ser rápido, tem que ser pesado, porque se você ficar esperando muito, você não vai conseguir um preço médio legal, porque a probabilidade desse fundo encostar no patrimonial no bull market de forma rápida tem um potencial enorme disso acontecer, tá? E você até poder realizar um ganho de capital grande se você tem um preço médio mais próximo do valor que está agora. Isso é um momento de agora olhando para frente, porque se você olhar para trás, esse fundo sofreu bastante e não teve um descolamento tão grande assim do IFIX. Tá? Então ele é um fundo que ele funcionava de forma comum. E de 2020 para cá, após a reestruturação do portfólio imobiliário dele, o jogo mudou. O que não mudou foi a macroeconomia, que não colaborou com o fundo por ter arregaçado com toda a classe de lajes corporativas. Então isso é uma coisa macroeconômica, uma coisa estrutural, né, que pegou todos de uma classe de ativos específica, que foi as lajes corporativas. Mas onde isso se resolver, esse fundo tem tudo para ter uma assimetria maior do que os demais. A gente está falando de HGRE, RCRB e outros desse mesmo tipo, PVBI.
certo? Porque ele tem imóveis do nível do PVBI, com desconto muito maior do que o PVBI, certo? Ele tem imóveis melhor que a HGRE, ele tem imóveis melhor do que a RCRB. Você me entende? Com potencial melhor. Só o PVBI empata em potencial de imobiliário, mas, na minha opinião, né, claro. Mas, ainda assim, a assimetria desse aqui é muito maior do que o PVBI, certo? E a probabilidade desse aqui pagar mais dividendo também é maior, na minha opinião, tá? Baseado nos resultados que a gente está vendo na DRE do fundo, tá bom? Espero que tenha gostado. Comenta aí embaixo se você tem JSRE ou se você está cuidando desse fundo, estudando sobre ele. Deixa sua opinião aí, vamos ver o que a galera está achando, né, do potencial desse fundo para os próximos anos, né? O que a gente não pode é tornar ele uma eterna oportunidade, né? Eu acho que no momento ele pode ser uma oportunidade, até então ele não tinha sido. Tá? Ele vem de 2025 para frente, ele é uma oportunidade, na minha opinião, mas antes não era. Simplesmente ele era só mais uma vítima da classe de Lages, que fazia um trabalho normal e que foi afetado como todos os outros, tá bom? Espero ter gostado e até o próximo vídeo, gente.